Danilo tem início incrível no Flamengo e deixa aquela pergunta no ar. Ele merece ser titular na zaga do Flamengo? Jogadores do Flamengo e de outros clubes no Brasil se unem em campanha contra a grama sintética nos estádios. Lohan volta a treinar na base, mas está fora da lista do Flamengo da Libertadores Sub-20. E no vídeo agora eu quero comentar esses e mais alguns assuntos, mas antes quero convidar você que não é inscrito no canal a clicar aqui embaixo, inscrever-se, acionar o sino de notificação e aproveitar para deixar aquele like. Bom, sem dúvida, o Danilo ele provocou um misto de sentimentos nos torcedores assim que foi realmente confirmada a contratação dele. Muita gente, eu vou falar muita gente mesmo, que a gente via principalmente nas redes sociais, questionando a contratação do Danilo, porque é um jogador velho, alguns falavam assim, não está dando certo na Europa e o Flamengo vai trazer um jogador que nem é escalado, aquela coisa toda, enfim. Se eu for falar por mim, eu fui um dos que errou demais em julgar o Danilo antes de ver ele realmente atuar de verdade. Eu, de verdade, nunca parei para assistir 90 minutos de jogo do Danilo, em qualquer time que ele jogou lá fora. Na seleção, beleza, que a gente acompanha a seleção brasileira, mas dos outros times, não. Cara, que jogador é o Danilo? Beleza que o futebol brasileiro, tecnicamente falando, está abaixo das principais competições do mundo, das outras ligas, né, das mais fortes, mas, cara, é muito bom. Um zagueiro muito confiante, passa confiança para o treinador, passa confiança para a equipe e para a torcida. E aí tem aquela pergunta, o Danilo tem que ser titular da zaga do Flamengo hoje? Sim ou não? Porque até então o Léo Pereira e o Léo Ortiz estavam fazendo um papel muito bom. E tem aquele ditado também, né? Time que está ganhando não se mexe. Mas, graças a Deus, o Flamengo pode colocar qualquer time e vai continuar vencendo até o momento, porque tem um elenco muito forte. E aí, o Danilo vai ser o pilar da zaga? Tipo assim, Danilo e mais um. Ou joga com o Léo Ortiz, ou joga com o Léo Pereira, mas sempre Danilo. Na sua opinião, o Danilo tem que ser o titular absoluto da zaga do Flamengo ou ainda é muito cedo? A gente precisa esperar o Campeonato Brasileiro, a Libertadores, o Super Mundial, para realmente colocar à prova esse jogador que até então se mostra com potencial muito grande, sem dúvida nenhuma foi uma das melhores contratações da janela no futebol brasileiro. E aí, desde que ele chegou no Flamengo, o Danilo já disputou aí 3 jogos como titular e tem números impressionantes, tá? Olha só, 3 jogos, uma assistência, que foi aquela assistência de cabeça para o gol do Léo Ortiz contra o Botafogo, uma grande chance criada, 2 passes decisivos, aí ele é o primeiro do time, tá? Em passes certos, em passes longos certos, em ações com a bola, em ações defensivas e tem aí 20 bolas recuperadas, é o primeiro também do time. Esses dados são do SofaScore, beleza? Então só você dar uma pesquisada lá que você consegue encontrar. E aí são números, assim, realmente impressionantes. E claro, a gente não pode usar o Carioca para régua nenhuma, tipo assim, o Flamengo vai detonar no Carioca, vai detonar o resto da temporada. Não. Ano passado a gente foi prova de que não dá para usar o Carioca para se basear por nada, mas é uma competição que nesse momento serve para isso, para a gente enxergar os jogadores com potenciais, aqueles que talvez não vão ter tantas oportunidades assim. E o Danilo, nesse momento, cara, para mim, pelo menos, é o titular da zaga do Flamengo. Eu acho que não tem como mexer nele nesse momento. E aí, quem colocar ao lado dele, ora com o Léo Pereira, ora com o Léo Ortiz, a zaga vai estar muito bem servida. Claro que se você quer uma saída de bola melhor, você vai contar com o Léo Ortiz, que nisso aí, cara, também é sensacional. Vamos falar desse movimento que deu o que falar hoje, que foi a união dos jogadores de muitos times do Brasil para reclamar a respeito da grama sintética e dessa vez usar suas redes sociais para expor o seu descontentamento com a grama sintética. E aí, de acordo com o portal UOL, os clubes estão articulando ali nos bastidores para acabar realmente com a grama sintética. A ideia dessas equipes é proibir esse tipo de gramado no Campeonato Brasileiro. No entanto, a proibição não seria imediata, pois os times que utilizam grama artificial receberiam um prazo para substituir a grama sintética pela grama natural. E aí, meu irmão, isso aí vai dar pano para manga. Porque, beleza, tem quem discorde, tem gente que tipo, não tá nem aí para a questão da grama, mas querendo ou não, os clubes que têm essa grama nos seus estádios já tiveram gasto com isso, com a instalação, com a compra, né, aquela coisa toda, e ter que gastar de novo para retirar algo que a CBF já tinha autorizado colocar, é um problema. A gente entra num problema grande, mas esse aqui é um início para algo que a gente pode ver dar certo, porque uma coisa é um movimento numa rede social, não dá em nada, porque amanhã o cara pode esquecer, ou amanhã ele não vai cobrar de novo. E uma coisa é hoje fazerem,
amanhã fazerem e durante a semana continuarem fazendo. E talvez essa persistência pode dar frutos, né? Pode dar algum tipo de resultado. E aí, por exemplo, hoje no Brasil, alguns clubes têm, né, como eu falei, grama sintética. Por exemplo, Atlético Mineiro, Palmeiras e Botafogo. Quando os times vão lá jogar contra eles, claramente eles sentem a diferença, né? E quem está acostumado a jogar na grama sintética tem uma vantagem sobre o outro clube. Assim como quem está acostumado a jogar numa altitude, quando vai enfrentar alguém lá, né? O adversário que não está acostumado com altitude sofre pena. O Flamengo é exemplo disso contra o Bolívar. Vai lá e, meu irmão, quase sempre se lasca. Então, realmente, esse movimento todo dos jogadores, muitos jogadores do Flamengo, inclusive, também fizeram postagem, na verdade. Luiz Araújo, o Gerson, Pedro, Arrascaeta, Bruno Henrique, fizeram parte aí desse movimento. Isso aqui é importante. Os jogadores precisam entender a força que tem para provocar realmente na CBF mudanças. Então a CBF precisa realmente ser incomodada. A gente tem muito ainda a melhorar aqui no futebol brasileiro. Eu acho que a grama sintética ela é um retrocesso para a gente, cara. Acho que não é nem um pouco benéfico para o jogador, para o espetáculo, enfim, beleza? Vamos ver, porque eu acho que isso aqui é o início de algo ainda muito maior e que não vai acabar agora. Isso aqui ainda vai ter muito pano para manga durante a semana. A gente ainda vai ouvir falar muito sobre essa questão de grama sintética e vamos ver o que é que vai acontecer. Bom, para encerrar o vídeo, falar do Lohan, que voltou a treinar aí na base do Mengão. Porém, cara, a principal competição do Flamengo Sub-20 é o quê? A Libertadores. E aí, a lista dos jogadores inscritos para Libertadores Sub-20, ela já foi mandada, já está divulgada, e o Lohan não está. Primeiro, que estava mais do que certo a vinda do Lohan para o CSKA, e então não tinha por que o Flamengo realmente escrever ele. E agora não tem como colocar mais ninguém. A única maneira é se alguém realmente ficar doente ou se machucar. Que aí o Flamengo pode, pelo regulamento, substituir ali algum jogador. Então, o Lohan, até então, vai ficar treinando na base, não vai estar na principal competição da base, que é a Libertadores Sub-20, e, cara, vai ficar encostado. Essa que é a verdade. Olha só em que situação chegou o Lohan, pelo menos até esse momento. Ficar encostado no Flamengo. Um cara com um potencial muito grande, e aí a gente pode especular várias coisas aqui. O que aconteceu com o Lohan? Mas é difícil realmente tentar cravar que foi isso ou aquilo. Mas uma coisa é certa, ele precisa mostrar evolução. Mostrar para o Felipe Luiz que ele consegue dar a volta por cima, assim como o Wesley conseguiu, assim como o Alan parece que está conseguindo dar a volta por cima. E, cara, realmente desenvolver o futebol dele. Porque pelo que o Felipe Luiz falou, não é questão de entrega dele, não é que ele não tenha talento. Pelo contrário, é muito talentoso. O que falta para ele realmente desenvolver. Ele só vai conseguir isso com minutagem. Mas no profissional ele não vai ter essa minutagem. Então que o Lohan consiga encontrar o caminho dele no Flamengo, ou se não conseguir no Flamengo, que o Flamengo realmente dê um jeito de emprestar ele. Porque não vai valorizar um jogador desse parado na base, sem disputar nem a Libertadores Sub-20. Então, se o Flamengo não der um jeito agora nessa questão do Lohan, de minutagem, o Flamengo só vai perder. Bom, pessoal, o vídeo de hoje foi esse. Eu agradeço você que clicou e ficou até o final. Eu te convido de novo, se você não é inscrito, clica aqui embaixo, inscrever-se, aciona o sino de notificação e já deixa aquele like. Valeu, nação, até a próxima.